Olá, boa tarde. Estamos ao vivo na TV Difusora e na Rádio Difusora FM 94.3. A entrevistada de hoje no Resenha seria a candidata pelo PSL, Maura Jorge. Mas ela não compareceu ao programa e não justificou a falta até o momento da TV Difusora. Por isso que ao meu lado eu recebo mais uma vez a jornalista Cristiane Moraes, diretora de TV Difusora, com quem a gente vai bater um papo nesse espaço que era reservado, definido em reunião com os representantes dos partidos de todos os candidatos, mas infelizmente ao iniciar o programa nós não recebemos nenhuma justificativa pela ausência da candidata do PSL, Maura Jorge. Como também é acordado e assinado por todos os representantes dos partidos políticos que compareceram à Difusora para definir as regras dessa entrevista, tem uma cadeira vazia aqui ao nosso lado, entre Tevaldo e Cristiane, com o nome da candidata Maura Jorge, ausente hoje do programa Resenha. Penúltimo programa de entrevista com os candidatos ao governo do Maranhão. Cris, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Tevaldo, boa tarde, telespectadores da TV Difusora. É claro que eu não gostaria de estar aqui, né, fazendo esse programa com você, né? A gente teria outros temas para discutir que são relevantes, né, para o Maranhão e que o Resenha vem discutindo ao longo do ano e com seus convidados aqui, inclusive colegas nossos jornalistas, né? Mas é triste a gente saber que é a segunda mulher que é candidata ao governo do Maranhão e que infelizmente não comparece a esse espaço que foi aberto pela TV Difusora, né? Em reunião e uma minuta definida com os advogados da emissora, com a equipe de jornalismo da emissora e também com os representantes dos partidos e coligações. A gente ressalta que fez uso desse espaço, todos os candidatos que vieram aqui fizeram uso desse espaço, muito bem, são 26 minutos, né, de entrevista, né? É um tempo que os candidatos não têm na propaganda eleitoral, né? E a TV prontamente se predispõe a dar esse espaço a todos os candidatos. Fizemos entrevistas com os 11 candidatos ao Senado e também com os candidatos ao governo e somente se ausentou desta cadeira até agora a candidata Rosiana Sarney, do MDB, e também a candidata Maura Jorge, do PSL. A candidata Rosiana Sarney enviou para nós, a assessoria, uma nota, né, falando do problema de agenda da candidata, né, no dia, na manhã que antecedeu, né, a entrevista, e essa nota foi lida aqui no ar. Só que a candidata Maura Jorge, em nenhum momento, a assessoria da candidata fez menção à direção de jornalismo da TV Difusora ou emitiu uma nota sobre a ausência da candidata. Desde ontem nós estamos tentando entrar em contato com os assessores da candidata, Tevaldo. Não conseguimos falar com nenhum dos assessores ontem, conseguimos falar com o vice da candidata, que ficou de nos dar uma resposta sobre a vinda dela aqui, a confirmação da vinda dela à TV. Depois de várias e exaustivas tentativas, a gente não conseguiu resposta do vice. Hoje pela manhã consegui falar com um dos assessores, reenviamos para ele todas as minutas para lembrá-los, e a única coisa que ele falou é que eles tinham se esquecido da entrevista, né? E a gente fica muito preocupado com esse posicionamento, né, de uma candidata ao governo, em que o assessor disse que se esqueceu de um compromisso da candidata e que achava que seria amanhã a entrevista. Lembrando, né? Que o vice da Maura é o Roberto Filho, né? E os 3 assessores, né, na reunião que nós fizemos aqui na Difusora, os 3 assessores da Maura Jorge estiveram presentes e assinaram as 2 atas, né, que foram disponibilizadas após, né, o debate que foi feito aqui, a conversa que foi feita aqui, com regras aprovadas por todos os representantes de partidos e coligações que vieram à TV Difusora, né, para nós acertarmos entrevistas aqui no programa Resenha, na TV Difusora, e no programa Ponto e Vírgula na Rádio Difusora FM. Aqui a gente tem as assinaturas, né, da reunião que foi feita 16 de agosto, né, a Érica Fernanda assinando uma das atas, né, e a gente tem também uma outra assinatura, né, de outro representante que veio aqui, né, representando também a candidata Maura Jorge, né, lembrando que o espaço, e essa reunião foi feita para tratar do espaço tanto no programa Resenha, na TV Difusora. Essa entrevista de 26 minutos, ela também é transmitida pela Difusora FM 94.3, né, para todas as cidades onde chega a Rádio Difusora. E nós estamos em cadeia também com Imperatriz e Caxias e com toda a rede Difusora que está retransmitindo o programa Resenha, especialmente nesse período do Resenha Eleições. E também a reunião tratou das entrevistas no programa Ponto e
vírgula a partir das 6 da tarde, né? Com o Minardi e o John, que fazem as entrevistas lá com os candidatos também ao Senado e ao governo. Cris, lembrando, né, que assim foi com o Roberto Rocha, que veio o programa, com o Ramon Zapata, que veio o programa, com o Dívio Neto, que veio o programa. Nós tratamos de programa de governo. Nós discutimos, conversamos, dialogamos sobre aquilo que está proposto, que foi posto, né, pelos candidatos na disputa pelo governo do Estado. Porque na difusora não tem espaço para politicagem na TV difusora. Porque na TV difusora a gente não confunde IDEB com Fundeb. A gente sabe, o jornalismo aqui praticado é um jornalismo apartidário, volto a repetir isso, apartidário, que está discutindo os interesses do Maranhão. Não estou discutindo o interesse da candidatura A, B ou C. Mais uma vez, a gente volta a repetir, Cristiano, não há espaço aqui para politicagem, não há espaço para discutir as preferências pessoais, individuais de cada candidato. O que se perguntou aqui, o que se perguntaria de novo hoje para a Maura Jorge, é aquilo que ela propôs no programa de governo que está disponível na internet, inclusive. Está disponível no site do Tribunal Regional Eleitoral. Foi assim com o Roberto Rocha, do PSDB, foi assim com o Ramon Zapata, do PSTU, foi assim com o Dívio Neto, com todos os candidatos ao Senado também que estiveram assim aqui, que usaram muito bem o espaço. Os 11 candidatos ao Senado que vieram aqui para discutir problemas que são da nação, são do Brasil, são do Maranhão, sabe? Quem escreveu o programa de governo dessas pessoas, sei lá, tem lá uma equipe de, né, uns com assessores definidos, no caso da Maura Jorge, no final do programa dela, ela tem lá 10, 11 pessoas que assinam, né, o texto que ela apresentou. Enfim, o que a gente ia debater e discutir é aquilo que o candidato está propondo, né, caso, eventualmente, seja eleito governador do Maranhão. E a gente trabalha com dados, né, claro. Evaldo? Todo jornalista aqui da TV, ele se prepara para fazer uma entrevista como essa. Não é nenhuma amiga e nem amigo que liga para a gente para dar qualquer dado para a gente, né? A gente checa a informação, a gente investiga e a gente coloca isso no ar para o telespectador, porque a gente tem muito respeito pelo telespectador que está vendo a gente do outro lado, né? E também pelo ouvinte de rádio que acompanha o jornalismo da TV Difusora e os nossos programas, né? Cris, assim como foi feito com o candidato do MDB que não veio ao programa, a gente também tem um mapa, né? Um mapa com as palavras, digamos, mais... a nuvem de falar as palavras mais comuns, mais usadas no programa de governo da candidata Maura Jorge do PSL. A gente precisa dar uma olhadinha, se estiver disponível aí, produção. A gente propôs essa nuvem de palavras, né, com os termos mais usuais, né? O que aparece lá, antes que apareça a imagem? Desenvolvimento é um dos termos, Maranhão, com 23 citações, desenvolvimento é uma palavra que muito aparece no programa da candidata Maura Jorge, depois Maranhão, depois governo, depois qualidades, se não me engano, né? É legal, ações, quer dizer assim, são coisas, gestão e saúde, né? Com 15 citações aparece saúde, um termo mais objetivo, mais aquilo, né, que programaticamente se coloca para esse debate sobre isso. Então esse é o termo que está posto, né? Essa é a situação que está posta para a candidata. Era uma oportunidade também da candidata falar sobre o que ela propõe, né, para o campo no Maranhão, né? Já que a gente está falando de áreas de vulnerabilidade, né? O campo também é uma área de extrema vulnerabilidade, né? E a gente sofre com um problema que é histórico, né? Que é a questão dos conflitos agrários, né? A luta pelo território, né? E a gente tem dados aí da Pastoral da Terra que foram divulgados esse ano, 157 pessoas que foram assassinadas no Maranhão em conflitos no campo, o que coloca o Estado em segundo lugar no ranking nacional. Então esse é um debate que os candidatos precisam fazer, né, e precisam mostrar publicamente quais são os seus programas para essa área. Né? Mas você viu alguma coisa no programa da Maura Jorge sobre reforma agrária? Não vi nada sobre reforma agrária e nada que inclua, né, o campo como um todo, né, a questão da educação para o campo, né, uma educação mais diferenciada, a questão da inclusão digital de quem está lá no campo também, que a gente ainda tem aí, né, um vazio imenso, né, que ainda toma conta, né, do Maranhão, do interior do Maranhão. Né? Mas não tem no programa, Cris, dados sobre reforma agrária, mas tem no programa um dado que é curioso, que é aumento do número de vagas no sistema prisional. Porque se você não pensa as políticas para essas áreas de vulnerabilidade e nem políticas para o campo, você está expulsando essas pessoas do campo para a cidade. Tem uma frase que eu gosto muito de um antropólogo que ele fala o seguinte, que o genocídio ele mata pessoas, né? Mas o etnocídio ele mata almas, mata espírito, mata crenças, mata culturas, né? Então quando você
não desenvolve políticas adequadas ao campo e a essa população do campo, para que essa população permaneça, né, no campo, essa população toda vem para a cidade, só que na cidade não há uma identidade, né, dessa gente do campo, né, e não há as condições adequadas para receber essas pessoas. Então você aumenta muito os problemas no perímetro urbano, né, nas cidades e nas periferias das cidades, que ficam cada vez maiores, e você provoca um vazio demográfico no campo que está sendo tomado aí pelo agronegócio, né, pelas monoculturas, né? E aí a saída para isso tudo, né, esse tipo de ocupação indevida, irregular, sem política pública precisa e segura para quem faz esse deslocamento, para quem é forçado a esse deslocamento, gradativamente você pensar em abrir mais vagas no sistema prisional. Não tem vaga no presídio que dê jeito. Né? E você pensa numa alternativa de fazer parceria público-privada no sistema prisional. É só a gente rememorar rapidinho, né, no primeiro semestre, Manaus, né, a cadeia em Manaus, exemplo de PPP para o setor sistema carcerário brasileiro. Né? A chacina violenta, gigantesca. Sim. Né? E é esse modelo de PPP que a gente queria conversar, discutir, né, dialogar com a candidata do PSL, que decidiu não vir e não justificou a sua ausência hoje no programa Resenha aqui na TV Difusora. Então, lamentavelmente, né, a gente não teria essas explicações da candidata que está se propondo, né, caso eleita, a governar o Maranhão pelos próximos 4 anos. Né? Então, e não é só criar vagas, né, Etevaldo? Imagina. É preciso criar condições para que esse preso, como está na Constituição, né, como está previsto em lei, né, e nos códigos brasileiros, criar condições para que esse preso, de fato, ele seja ressocializado, né, e possa ser reintegrado à sociedade, né, o que a gente ainda não vê, né, efetivamente no país. Né? A gente tem leis muito importantes que foram aprovadas aí, inclusive garantindo, né, um presídio mais humanizado e que se propõe a ter essa ressocialização, mas a gente ainda não vê isso. A impressão que me dá, e a gente né, leu por ofício, né, leu todos os programas, né, propostos, né, que estão lá no TRE e propostos por cada um dos 6 candidatos ao governo do Estado, é que algumas situações assim, são claramente postas no papel. É meramente burocrático, sabe assim, uma tarefa que propôs aquilo, não há vinculação com a realidade estadual, não há vinculação com aquilo que de fato a política está sendo proposta, né? Então assim, tem tópicos que a gente pega que essas coisas não têm correlação uma com a outra, sabe? Eu vou criar mais vagas em presídios, né? Eu vou criar escolas sei do que das quantas, eu vou criar parceria público-privada para construir cadeia pública, não sei o que mais, enfim. E aí você não vê nenhuma correlação com o estado real de coisas que a gente tem vivido, tem vivenciado, né? Mas são as situações que, né, cada um lá se articula do modo que pode. Né? Lamentavelmente, hoje, o telespectador da TV Difusora, o ouvinte da Difusora, da Rádio Difusora FM, não tem aqui a candidata para a gente poder dialogar e debater sobre aquilo que está posto lá. Etevaldo, e a gente está falando de uma candidata que é formada em Direito, né, que está na política há 27 anos, que já foi eleita deputada estadual 4 vezes e que já foi prefeita 2 vezes da cidade de Lago da Pedra, ou seja, que tem experiência, né, teria experiência política para estar aqui sentada e debatendo, né, e fazendo esse debate público, né, com as pessoas. Cris, tem aí, vamos passar um pouquinho para o nacional? Né? A gente tem 2 fatos aí. Ontem, a primeira pesquisa da Datafolha, né, após aquele evento, né, um ato violento de agressão, um ataque ao candidato Jair Bolsonaro, o candidato do PSL, presidente da República, e daqui a pouquinho, às 14h30, em Curitiba, o PT oficializa a candidatura de Fernando Haddad como presidente da República, no lugar do Luiz Inácio Lula da Silva e a deputada Manuela Dávila, do PCdoB, como vice da chapa. Né? Diferente do que muita gente, né, avaliou, apostou, acreditou, quando a exposição, né, do deputado Jair Bolsonaro, a avaliação, o crescimento do Bolsonaro na Datafolha ontem não foi aquilo que as pessoas imaginavam que seria, ele né? Caiu nas pesquisas, né? Houve muita especulação de que ele, inclusive do próprio partido e da própria coligação do Bolsonaro, que ele poderia, né, disparar a partir daquele acidente que foi lamentável e que a gente lamenta, né? É claro. Repudia qualquer ato de violência, mas inclusive o filho dele se pronunciou publicamente dizendo que aquele incidente garantia a eleição do pai dele à presidência da República, né? Isso a imprensa nacional explorou bem essa frase do filho do Jair Bolsonaro, né? Mas a gente vê aí um número decrescente, né? Que a pesquisa da Datafolha aponta, né? Ele cresce na margem de erro, sai de 22 para 24, mas tem um dado que não está
que não está nesse momento agora presente para a gente, que é o crescimento da rejeição ao Bolsonaro. Sim. Né? Nesse período houve o crescimento, né, acho que 9 pontos percentuais em relação à rejeição. Ó. Ele tinha 39, né, em agosto, foi para 43%. Então Bolsonaro é o candidato de maior rejeição nessa disputa eleitoral. Então não dava para ver só esse número que se retrata essa semana, nesse período, né, após o ataque sofrido pelo Bolsonaro. Aumenta a rejeição e você fica na margem de erro ali, né, desse apoio de quem vota em Bolsonaro. E aí embolou, né? O segundo lugar está embolado, né, com o Ciro segundo, Marina terceiro, as Alckmin. coisas tendem a ficar diferentes a partir da quinta-feira, né, depois desse anúncio, né, do Haddad como de fato é candidato a presidente da República pelo Partido dos Trabalhadores, né? Então isso é um pouco do cenário que a gente vê nacionalmente. Então daqui a pouquinho, às 14h30, acabando a resenha, né, o PT faz um anúncio, o Haddad vai ler uma carta do ex-presidente Lula, né, apontando o Haddad como seu sucessor na chapa e a deputada Manuela Dávila do PCdoB como vice. Então a partir de hoje, efetivamente o PT tem Haddad, candidato a presidente da República, e a Manuela Dávila, candidata a vice-presidente da República, e aí o cenário pode ser diferente a partir de agora. E na verdade os dois já estavam fazendo campanha, né? Já estavam percorrendo o Brasil, estiveram no Nordeste todo, em todas as capitais, né, do Nordeste, né? Estiveram aqui em São Luís também fazendo campanha, né? Então você tem aí um novo cenário a partir de daqui a pouquinho, né, com a efetivação do Haddad como candidato do PT à presidência da República. Ciro Gomes era 13%, né? 10%. Ciro sai de 10 para 13, a Marina caiu, sai de 16 para 11. Né? O Geraldo Alckmin do PSDB variou de 9 para 10. O Haddad sai de 4 para 9%. Subiu também, né? Bastante cresceu, 5 pontos percentuais. Né? O Amoedo do Novo tinha 2, foi para 3. Aí sim, o Amoedo do Novo, Meirelles do MDB, 2 para 3. Guilherme Boulos do PSOL manteve 1. Cabo Daciolo, Patriota, manteve 1. Vera do PSTU manteve 1. João Goulart Filho saiu de 0 para 1%. Emael 0. E aí não sabe 7%. E brancos e nulos sai de 15% para 22%. Então assim, uma insatisfação ainda muito forte do eleitorado em relação a esse momento que a gente vive. Né, e essa, infelizmente, deve ser uma eleição com uma grande quantidade de indecisos, né? Uma quantidade grande de indecisos, e a gente torce para que esses votos, né? Essa questão da indecisão não se transforme em votos nulos, né? Ou votos brancos, né? A gente até pede ao telespectador, né, ao ouvinte de rádio que está ouvindo a gente pela Difusora FM, que assista, né, e que ouça o horário eleitoral gratuito para poder ouvir as propostas dos seus candidatos e poder confrontar essas ideias, né? A gente precisa fazer esse exercício, né, como eleitor, como cidadão, e o horário eleitoral é essa oportunidade que a gente tem de conhecer mais essas propostas dos candidatos, e muitos estão aí no programa eleitoral gratuito, fazendo aí uma espécie de prestação de contas, né, do mandato, né, dos últimos 4 anos. Então é importante que a gente acompanhe para saber se de fato aquilo ali aconteceu, se de fato aquelas medidas de alguma forma impactaram, né, a vida da gente, para que a gente possa votar certinho, né, sair aí da indecisão e ir na urna e exercer o nosso direito ao voto, né? E Cris, assim, e aí não tem outro caminho, né? Acho que a democracia é muito legal por isso, né? Essa possibilidade que a gente tem. Via voto, efetivamente, não há outro meio, via voto. Se alterar, modificar, se eu acho satisfeito, se estou satisfeito com a Câmara Federal, não voto quem está lá, muda esse voto, vote alguém que você efetivamente, né, conheça e acha que pode fazer um trabalho parlamentar importante. Isso é para a Assembleia Legislativa também, serve para o Senado também, serve isso. Então, acho que o legal é essa possibilidade real, efetiva, de que a gente, como eleitor, como cidadão, você pode, através do voto, alterar essa composição, essa cara que a gente tem nos parlamentos nacionais, do mesmo modo para o executivo, né? Você acha que não está satisfeito com o governador A, B, C ou D, você vai lá, muda o voto. Você acha que você deve continuar, você vai lá e, né, vota novamente, reafirma seu voto, enfim. Acho que esse papel que cabe a nós, quer dizer, cabe a nós, enquanto jornalistas, né, possibilitar esse debate, e cabe a nós esclarecer ao leitor, ao telespectador, de que efetivamente isso se modifica, altera através do voto. É o melhor caminho, mais democrático, não tem outra solução para uma dificuldade de crise que a gente vive, né, a não ser pelo voto. E ressaltar como que a gente fica triste, né, de
colocar uma cadeira vazia, né, no nosso cenário, né, não é essa a nossa intenção, né, deixar aqui uma cadeira vazia, não é a nossa intenção ficar aqui meia hora, né, não debatendo com esse candidato, né. Muito obrigado, tá? O Resenha das Eleições termina agora. Agradeço ao jornalista Cristiane Moraes. Amanhã eu recebo Flávio Dino, candidato PCdoB ao governo. Até lá, boa tarde a todos. Até amanhã.